Ó, começou. Bom, boa noite a todos os colegas e as colegas. É uma satisfação estar aqui presente, né, hoje aqui na webinar da Comissão de Direito Tributário, cujo presidente é o doutor Adalberto Tamura, né, e com os demais palestrantes e os colegas aqui que farão as vezes hoje. Hoje eu tenho a honra de estar presidindo esse webinar. É com grande satisfação que eu faço isso, representando a diretoria da OAB 101, Tatuapé, onde a nossa presidente, a doutora Rosimeire, né, me incumbiu dessa missão, e junto com os demais colegas da diretoria. Então, eu tenho certeza que vai ser muito profícua essa nossa webinar, e que nós vamos aprender muito hoje, viu, doutor Adalberto, doutora Laura, doutora Hélio, doutor Vinícius, né? Que serão os nossos ilustres palestrantes. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu passo a palavra agora ao doutor Adalberto, nosso presidente da Comissão de Direito Tributário, para poder apresentar os palestrantes e discorrer agora da nossa webinar, tá? Fique à vontade, doutor. Bom, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Bom, boa noite, Dr. Jarbas Marquesi, no qual cumprimento toda a diretoria da OAB Tatuapé, né? A doutora Rosimeire Mateus e toda a diretoria que sempre nos apoia, né, em todos os nossos projetos da Comissão de Direito Tributário, que para a gente é uma alegria, né, fazer parte dessa família da OAB Tatuapé. Bom, o tema de hoje é um tema recente, né? Que surgiu das nossas reuniões. Para quem não sabe, aí desde o início da pandemia, né, na primeira semana de abril, a nossa comissão iniciou as reuniões de forma virtual. Então, isso foi um lado positivo, né, dessa pandemia, né, que a gente vive, porque proporcionou que a gente se reunisse, né, numa rotina, né? Então, desde abril até hoje, nos reunimos todas as semanas, né? Então, a gente tem aprendido bastante, né? Uma troca de experiência muito rica, né? No qual eu agradeço imensamente aqui mais uma vez a todos os membros da comissão, né? Que gentilmente, né? Todos aqui trabalham, né, pela OAB Tatuapé na comissão, né, sem qualquer remuneração, né, então é por amor, né, ao conhecimento, né, à amizade, então isso é muito importante. E em uma das nossas reuniões, a gente discutiu esse tema, que é a Lei Complementar 175, de setembro de 2020, né, então tem aí 60 dias só, né, muito recente. Então, um mês atrás, mais ou menos, né, doutor Vinícius, a gente fez essa reunião técnica, né, semanal. Cada semana a gente debate aí um tema técnico, no qual algum membro da comissão expõe, né? E em uma dessas reuniões a gente debateu esse assunto. E de tão interessante nos surgiu a ideia de compartilharmos com mais pessoas, né? Então, realizamos aí junto com a OAB Tatuapé a organização desse webinar, né, para a gente trazer a todos aí essas novidades dessa lei complementar e também as perspectivas do ISS aí para, né, para os próximos meses aí para a gente, né, que é tão importante essa questão tributária, né? E aí, brevemente, para apresentar aqui os palestrantes, né, doutores e doutoras, eu já vou pedir desculpa por não ler o currículo inteiro, né, de cada um, para a gente não tomar muito tempo, tá bom? Então, vou resumir, né? Bom, a doutora Edna Dias, ela é secretária da Comissão de Direito Tributário, né? Membro da comissão também, né? Tem uma vasta experiência, né? Na área consultiva, né? Do direito tributário, né? Também aqui temos a doutora Laura Caroline, né? Especializada, né, em direito tributário também, né? Pós-graduanda em gestão tributária, também com uma vasta experiência. E o doutor Vinícius Santiago, né, membro da comissão também, né, com uma vasta experiência aí na área tributária, há muito tempo na área, e também com uma experiência, para quem não sabe, né, nós da comissão sabemos, né,
ele é expert em tecnologia também, né? Então, ele é o nosso guru da tecnologia, né, pessoal, da nossa comissão. Então, eu deixo aqui já à disposição o material que a gente vai apresentar. No final da apresentação, a gente vai colocar aqui no chat o PDF para quem quiser acessar, tá bom? Então, isso a gente vai disponibilizar ao final. E só para organizar a dinâmica, a gente pensou em deixar as perguntas ao final. E aí, se vocês puderem escrevendo no chat, aí ao final, né, a doutora Edna nos apoiará aí na organização das perguntas, tá bom? Então, bom, doutora Edna, fique à vontade, né, para apresentar também o PowerPoint também que a gente preparou aqui para essa reunião de hoje. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Jarbas, doutora Adalberto. Vinícius, você está com o PowerPoint? Você pode apresentar? Um instantinho que eu já coloco o PowerPoint aqui. Mas no início vamos começar a falar, eu vou apresentar a sequência que será falada, né? Então, eu agradeço a todos os presentes aqui. A gente vai fazer um bate-papo, né? E aí, ao final, vocês podem nos questionar, né, sobre a apresentação. Então, a sequência será, eu vou falar a parte histórica, né? Vou tentar ilustrar com exemplos, né, aquilo que eu achar pertinente. Então, eu vou falar da parte histórica, depois a doutora Laura, ela vai falar sobre a parte da Lei Complementar 175 de 2020, todos os pontos polêmicos, as controvérsias, tudo isso, né? E, finalizando, o doutor Vinícius, ele vai falar a parte do futuro próximo e a atribuição, o que vai acontecer no futuro e a parte da tributação internacional, né? Então, ele vai ficar com essa parte e eu volto para falar as questões que forem inseridos no chat. Então, vamos começar a apresentação, né, para a gente lembrar, né, a apresentação já está aqui, né, então vamos lá. A primeira, para a gente entender, né, o que é o ISS, né, é o Imposto Municipal, né, cada município precisa, de acordo com a lei complementar, que hoje é a 116, fazer as suas normas internas, mas sempre com respaldo na lei complementar, né. A lei complementar, o ISS, ele está pautado no artigo 156, inciso 3º, né? Então, ele compete aos municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no inciso 155, inciso 3, definidos em lei complementar. O que é o 155? É o ICMS, né? Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, tem uma diferença bem para a gente lembrar, né? O ISS é somente para a prestação de serviço. E o ICMS é a circulação de mercadoria, venda, a parte de prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual, e a parte de comunicação, né? Então, essa distinção. E aí, na continuação, né? Então, a gente tem lá, né? No próximo slide, doutor Vinícius, se puder passar. Aí a gente começa a falar sobre a evolução histórica, né? Então, a gente tem lá o Decreto-Lei 406 de 68. Esse decreto-lei, ele ainda está em vigor em partes, né? A parte do ICMS, ele continua vigorando, só que a parte do ISS, que é o artigo 8º, o 10º, 11º, 12º, foi revogado. E pela Constituição Federal, né, quando foi promulgada a Constituição de 88, ela trouxe o decreto-lei, o status de lei complementar, no artigo 34, parágrafo 4º da Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né? E aí, o que acontece, né? O decreto-lei, ele trazia, né, na época, todas as regras de prestações de serviço, lá em 68, né? E aí, o que foi acontecendo? Foi evoluindo, né? Então, não cabia mais aquelas prestações de serviço de como foi feito na época, há 35 anos atrás, com a nova situação do nosso país. O país foi evoluindo, né? Então, lá, sempre tinha qual que é o fato de onde era devido o ISS, do prestador de serviço, no local do prestador de serviço. Com uma única exceção que a gente vai falar depois, mas que já para
ficar bem delimitado era a construção civil. Fazia sentido em 68 e assim por diante, porque o Brasil, né, ele estava sendo construído. Então, a construção civil precisava servir como um norte, né? Só que com o decorrer do tempo, existia outras prestações de serviço que foram sendo utilizadas de forma irregular. E aí veio a Lei Complementar 116 de 2013. Ela melhorou, aumentou e trouxe alguns limites, né? Ela continuou trazendo como prestador de serviço, né, o local onde era devido o ISS, no local do prestador de serviço, mas ela acrescentou alguns itens a essa lista de que seria devido no local onde acontecia a prestação de serviço, onde existia o tomador de serviço. E aí começou por que isso aconteceu? Existia muito na época, um exemplo básico era a parte que seria de limpeza. Existia um planejamento tributário diferenciado, né? Que é a Lei Complementar 116 que ele menciona aqui. Então, ele traz aqui que mantém o local do estabelecimento no município do prestador, ou na falta desse do domicílio do prestador, só que ele trouxe algumas exceções. Manteve construção civil, né? Que é importante, a gente precisa ter a parte de construção, e ele aumentou com limpeza, armazenamento, também trouxe a parte de jardinagem, estacionamento, depósito, armazenagem, exposição, mão de obra, né? Então, tudo isso ele acabou aumentando. Por quê? Vamos dar o exemplo da limpeza. Existia um planejamento tributário, que é o próximo slide, de uma forma errada. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, né, na época, que é esse item, né, a parte de prestação de serviço. Então, por exemplo, a limpeza, né, muitos municípios tinham a alíquota de ISS de limpeza de 2%, né? Nessa época, era vigilância, terceirização, né, de mão de obra, limpeza. O que aconteceu? Essas pequenas empresas de limpeza começaram a migrar, sair de São Paulo, por exemplo, e para Barueri, que a alíquota de ISS era menor. E aí o que acontece? Os municípios e mesmo o Estado e a parte federal, eles começaram a observar que existia uma fuga de arrecadação, porque existia prestação de serviço em determinado local, só que a empresa estava domiciliada em outro local, apenas um endereço físico. E aí a arrecadação era errada. Então eles falaram, olha, não pode acontecer isso. Eles pegaram os principais itens que acontecia essa fuga de arrecadação e mudaram, né? Então eles acrescentaram, que foi essa parte aqui da Lei Complementar 116, que construção civil continuou, mas limpeza, armazenamento, tinha jardinagem, mão de obra, vigilância, tudo isso eles colocaram como uma exceção à regra. Qual que era a exceção à regra? Que o prestador de serviço, o ISS é devido do prestador. A exceção à regra é, para esses setores, era devido onde acontecesse o tomador, onde era devido o tomador de serviço, onde prestava realmente. Ele podia estar domiciliado em São Paulo, mas se ele prestasse lá na Bahia, o ISS ia para a Bahia. Se ele prestasse o serviço lá no Rio Grande do Sul, em algum município do Rio Grande do Sul, mesmo tendo uma sede aqui em São Paulo, o ISS era para lá. A mesma coisa de mão de obra, a mesma coisa de vigilância, né? Exposição. Então, tudo isso eram gaps de tributação, né? Então, essa foi uma das mudanças. E aí, logo em seguida, né, veio a Lei Complementar a 157, que foi em 2016. Logo em seguida, não, demorou um tempinho, né? Mas o que acontece? Hoje, né, se a gente parar para pensar, a evolução tecnológica, tá tudo muito rápido. Então, existe situações onde deveria ter uma arrecadação maior e não tem, por causa desses gaps, que seria o planejamento tributário em si, né? E aí a Lei Complementar 157 de 2016, ela aumentou na lista de serviços, né, que tinha na 116, alguns itens que eles também observavam que eram irregulares, por exemplo, planos de saúde. Então, planos de serviço, plano de saúde, por exemplo, uma AMIL, ela está domiciliada aqui em São Paulo, mas ela pode prestar serviço para o Brasil todo. Então, se eu contrato a AMIL e eu tenho o plano nacional, se eu for lá para o Espírito Santo e acontecer alguma coisa comigo, eu vou ser atendido lá.
Então, eu vou utilizar lá o município, eu posso me mudar para lá, mas a prestadora de serviço está em São Paulo, mas eu estou sendo contratada lá. Então, começou a ter esses gaps também, eles começaram a observar que existia, o ISS tinha que ser devido onde eu estava domiciliado, onde tinha a prestação de serviço, não onde estava a empresa com o endereço físico, mas onde eu tomava o serviço. Isso aconteceu com o plano de saúde, o plano veterinário, agenciamento mercantil, corretagem, intermediação, franquia, faturização e serviços digitais, que é o nuvem ou streaming. Eles avaliaram que esses eram situações em que a tributação não era devido para o local onde existia o tomador de serviço, né? E aí eles mudaram a lei complementar. E aí o próximo slide, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, volta um pouquinho, por favor, Vinícius. Isso aqui, esse daqui. Então, vamos falar sobre esse ponto aqui, o local da prestação vezes o local, o local do prestador, né? Que são as principais controvérsias que estão envolvendo atualmente o ISS e que está sendo sempre discutido desde lá de 68, né? Que é o local do prestador de serviço e o local da prestação de serviço. Então, o que a gente tem? A gente tem lá aquelas situações que eu mencionei, né? Que no caso de limpeza, né? Vai ser devido no local onde aconteceu a prestação de serviço, ou não onde ele está domiciliado. Então, ele pode estar domiciliado em São Paulo, ou quem é o prestador de serviço, né? Só que se ele prestar serviço de limpeza lá no Rio Grande do Sul, vai ser devido para lá. E aí, era o que acontecia antes, o planejamento tributário abusivo, antes da Lei Complementar 116, que era esse exemplo da limpeza mesmo. Essas empresas de limpeza ou de vigilância, elas verificavam de forma de planejamento, né? Elas verificavam qual era a alíquota menor do município e lá elas faziam, mesmo virtualmente, ou só tinham o endereço de como se fosse um escritório, montavam a empresa lá de fachada e começava a prestar serviço, por exemplo, no local onde tinha maior tributação. Os municípios começaram a observar isso e foi por isso que teve a Lei Complementar 116, por causa desse planejamento tributário abusivo. E aí, com a evolução na complexidade dos serviços, precisou ter uma nova observância, né, dos itens que tinha maior fuga de arrecadação, por isso que teve as criações de novas regras para a tributação. E aí eu dou um outro exemplo, né, que seria devido no local do prestador. Então, por exemplo, né, restauração de carro, né? Então a gente quem assiste muito TV a parte de sábado lá naquele Lata Velha, existe a restauração. Vou dar um exemplo, né? Meio bobinho, mas assim, é só para a gente firmar bem o entendimento. Restauração, ele não é uma exceção à regra. A regra dele é no local do prestador de serviço. Então, quando a gente assiste, então tem alguns exemplos que eles pegam o carro lá na Bahia, né? E vai lá para fazer a restauração em Minas Gerais. Onde que vai ser devido? É onde tem o prestador de serviço, que vai ser lá em Minas Gerais, não onde saiu lá da Bahia, veio para Minas Gerais, vai ser o local do prestador, porque é a regra normal. Então, todos os itens que não sejam esse de limpeza e outros que vieram agora, vai ser devido no local do prestador de serviço. Pode passar. Pode ir para frente, Vinícius, por favor. Aí. Bom, então a Lei Complementar 157 de 2016, né, ela trouxe, né, a parte de aqueles itens que seria a parte de assistência médica, plano veterinário, né, os planos de saúde, planos veterinários, agenciamento mercantil, corretagem ou intermediação, franquia e faturização de serviços digitais. E aí, o que aconteceu na prática? Essas empresas grandes, né, que oferecem planos de saúde, agenciamento mercantil, são empresas grandes que têm um poder aquisitivo grande. Eles verificaram que existia irregularidades na lei complementar e eles questionaram. E foi aí que veio a Lei Complementar 157, veio a ação direta de inconstitucionalidade, a 5835, que trouxe, né, que tentou motivar, que motivou posteriormente a suspensão da Lei Complementar 157,
por causa da falta de segurança jurídica nessas regras de recolhimento do ISS. Eles entendiam que era indevido o recolhimento onde existia o tomador de serviço. Então, a empresa que estava aqui em São Paulo, que é o plano de saúde, mas o contratante estivesse lá no Rio Grande do Sul, eles entendiam que era irregular, era inconstitucional. Então, ia causar uma insegurança jurídica. E, por isso, eles entraram com a ação direta de constitucionalidade e está suspenso a Lei Complementar 157 de 2016. Então, atualmente, a regra do 157 não está vigente, por isso que veio a Lei Complementar 175. Vinícius, próximo. E aí a gente, atualmente, voltando no slide, né, por favor. Aí nós temos o seguinte cenário hoje, né? Então, aqui para a gente, nesse outro mesmo, pode passar o próximo. Aí, pode deixar aí. Então, hoje nós temos, para a gente deixar bem claro, que aí eu já vou passar a palavra para a doutora Laura, né? As distinções do que é hoje a regra, né? Então, assim, no Decreto-Lei 406 de 68, a regra geral é: o ISS era devido no município do prestador. Então, é o exemplo lá do restauração de automóvel. O ISS era devido para Minas Gerais, era onde existia o domicílio do prestador de serviço. E existia a exceção, a regra, a construção civil. Então, podia ter construtora com sede aqui em São Paulo, mas se ela fosse prestar serviço lá na Bahia, lá no Amazonas, lá no Roraima, ia ser devido o ISS para aqueles municípios onde existia a obra. Com a Lei Complementar 116 de 2003, ele continua tendo como regra geral o município do prestador, o ISS vai para lá, só que ele trouxe várias outras exceções, como construção civil, limpeza, armazenamento, mão de obra, vigilância, decoração. E na Lei Complementar 157 de 2016, tem ainda a regra do ISS devido ao município do prestador, mas ele aumentou as exceções à regra, trazendo planos de saúde, planos veterinários, agenciamento, arrendamento, franquia, faturização e serviços digitais. Alguns municípios, mesmo com situações onde tem prestação de serviço, em outros municípios com sede em outra, que tem uma emissão de nota fiscal de um município para outro, eles exigem o cadastro de prestadores de outros municípios. E aí, se não for feito esse cadastro, há uma bitributação no município do prestador e onde existe a prestação de serviço. Há discussões, mas atualmente a maioria dos municípios do Brasil, eles utilizam essa regra do cadastro de prestadores de outro município. Tirando as exceções à regra, existem algumas situações onde eles taxam, como deveria ter retenção, se não tiver o cadastro de prestadores de outro município. Então, seria o cenário histórico esse. E aí eu passo a palavra à doutora Laura, a continuação da explicação da Lei Complementar 175. Olá, pessoal, boa noite a todos, né? Primeiro eu quero agradecer aí a toda a equipe da Comissão de Direito Tributário, da OAB, pela oportunidade de falar sobre o ISS, que é um assunto hoje muito importante, principalmente por conta da Lei Complementar 175, que sobreveio aí sobre a Lei 157 de 2016, que, como a Edna falou, teve diversos problemas aí. É uma lei bastante problemática, justamente por conta da falta de densidade, né? Ela é uma lei que não veio trazendo, assim, de forma específica, como que aquele prestador de serviço especificado naquela lei vai pagar, vai declarar o ISS da forma correta, né? Gerando até uma possível bitributação. Então, devido a um cenário assim bastante comprometido, né, o Supremo Tribunal Federal decidiu por suspender essa lei para não gerar mais problemas aí. E por isso sobreveio a 175, né, que é uma lei que a gente tem uma tentativa de deslocamento de competência tributária para exigir o ISS aos municípios em que estivesse situado o domicílio do tomador. Basicamente, é a mesma coisa que a 157 tinha um objetivo, porém essa lei, ela reduz um pouco a questão da lista de prestadores de serviços, que vem plano de saúde,
Plano veterinário ela manteve, administração de cartões de crédito e débito, fundos e congêneres, e também o serviço de arrendamento mercantil. Então, o que acontece? A gente tem aí prestadores de serviços que, em tese, são grandes empresas, né? Quando a gente fala de administrador de cartão, serviço de arrendamento mercantil, você vê uma grande empresa, plano de saúde também, e certamente nós temos aí diversos tomadores de serviços. Quer dizer, a gente tem um plano de saúde que presta serviço para mais de 1.500 municípios, eu não sei o número certo, mas tem vários. Eu tenho uma administração de cartões de crédito que eu tenho titulares em todos os municípios do país, então isso aumenta bastante. E quando a gente pensa, nossa, como que vai ficar agora para as empresas prestadoras de serviço pagar o ISS para tanto município? Será que ela vai ter que realmente saber as regras de cada município, desses 1.500 municípios? Ela vai ter que analisar a legislação ordinária, vai ter que ver regra por regra, obrigação acessória, cada um deles. É sobre isso que a gente vai falar hoje e quais são os pontos que essa lei traz. Existem pontos positivos e pontos negativos que realmente doutrinadores, várias pessoas do direito tributário têm a sua opinião. Eu vou expor a minha opinião aqui e aí cada um vê o que vocês acham. Pode passar para o próximo. O que tem de novidade, então, a Lei 175, né? Além dela falar sobre a mesma coisa, as mesmas regras com relação à prestação de serviço no domicílio de quem é prestado serviço, né? No caso do tomador, para quem recebe o serviço, ela trouxe também algo que vai mudar bastante a questão de você pagar um tributo, né? Que é a questão de gerar um sistema, atribuir ao contribuinte uma obrigação de criar um sistema para operacionalizar a arrecadação e o pagamento do ISS. Esse sistema é um sistema que vai ser unificado, né? Ele vai ser criado nos parâmetros do Comitê Gestor de Obrigações Acessórias. Quer dizer, as empresas de cartões de crédito, as empresas maiores, planos de saúde, elas terão que criar um sistema unificado em que o município, no caso, que a gente já vai ver mais para frente, o município ele terá competência e obrigatoriedade de informar todas as informações com relação ao ISS daquele município, certo? Então, vamos passar para o próximo slide. Regras de transição. Então, assim, quando há uma mudança nesse nível na legislação, existem aí as regras de transição. O que significa isso? Hoje nós temos a maioria da arrecadação de ISS são nas grandes metrópoles, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, em que estão situadas as maiores empresas. Portanto, a regra, no caso, é no estabelecimento do prestador, exceto essas empresas que estão aí na lei. Só que a regra de transição, como tem essa mudança e a gente envolve grandes empresas como cartões de crédito, planos de saúde, seria uma mudança muito brusca eu passar todo aquele ISS, todo aquele valor arrecadado de um município para outro. Então, o que acontece? A gente vai mudando aos poucos. Então, em 2021, vai ficar um pouquinho do ISS para o município do prestador, com relação a essas empresas que eu falei, e um outro pouquinho para o município do tomador. Até que, em 2023, 100% vai ser a regra para arrecadar o ISS para o município do tomador. Então, é uma regra de transição que precisa de um tempo para que ela se adeque. Essa legislação precisa de um tempo para que seja aplicada na prática. Pode passar para a próxima. A gente tem aqui um comparativo, né, da Lei 157 e da Lei 175, que ela fala o seguinte, ela aumenta aí a lista, né, da exceção à regra geral. A regra geral, lembrando que o ISS devido é no município do estabelecimento do prestador do serviço, aquele que empresta o serviço. Existem as exceções,
As exceções à regra é justamente essas aí, no caso, planos de saúde para a Lei 157, veterinário que manteve, agenciamento mercantil, serviços de arrendamento mercantil e leasing, franquia e fatorização. Foi retirado da Lei 175 esses serviços aí de franquia, fatorização e serviços, no caso de serviço de arrendamento mercantil manteve. Só franquia e fatorização que saiu, porque estava gerando realmente muita complicação ali, justamente por isso que foi suspensa a Lei 157, e aí por isso foi tirado da Lei 175, devido aos problemas, ninguém sabia aonde que seria recolhido, no caso, por exemplo, de agenciamento mercantil, por exemplo, ninguém sabia quem era o município devido, se era aquele que autorizava o leasing, se é aquele que intermediava o leasing, ou se era do tomador aquele quem estava contratando o leasing. Então, todo mundo tinha muita dificuldade de entender e, por isso, a Lei 157 deu no que deu, né? Que foi suspensa. Pode passar para o próximo. Quais são os pontos positivos aqui da 175? Eu considero, assim, os pontos positivos, né? Inclusive, os nossos colegas, a gente discutiu bastante, porque é um ponto muito controvertido, né? A gente considera que os pontos positivos a obrigação do município de informar ao contribuinte todas as informações de recolhimento da alíquota, dados do domicílio bancário para recebimento do ISS-QN. A gente sabe hoje que a gente tem um sistema tributário extremamente complexo, não somente nas leis, mas também na operação, né? Quando você tem que cumprir as obrigações acessórias, é muito complicado, é complexo. Quando a gente recolhe também, todo o procedimento tributário é bastante complexo. E o município hoje vai ser competente para informar todas as informações de ISS, no que tange a alíquota, no que tange as informações aonde que vai ser tributado e todos os outros tipos de informações. Como? Por meio do sistema informatizado. O município vai informar o prestador de serviço pelo meio daquele sistema unificado. Então, o município vai lá e vai informar. Cabe ao município. Mas o meu prestador, ele não pagou o ISS. Não pagou o ISS porque o município não informou. Então, nesse caso, não teria problema. Então, o contribuinte, ele espera as informações do município para que pague o ISS. Então, isso é uma maravilha aí para os contribuintes, isso é um ponto positivo. Simplificação nas obrigações acessórias, então, como já vai existir um comitê unificado, um sistema operacional criado pelas próprias empresas, né, de acordo com um padrão unificado, de acordo com um comitê de gestão de obrigações acessórias, isso vai economizar tempo dos contribuintes na hora de cumprir com as obrigações acessórias. Então, isso vai ser muito mais rápido, né, vai ser um sistema muito mais inteligente nesse sentido. O padrão unificado também em todo o território nacional, então, tanto os municípios, né, como os próprios contribuintes, vai ter aquele padrão unificado, o contribuinte não vai ter problema de ficar consultando lei de cada município, então, você imagina um prestador que tem mais de 1.500 clientes, e ele tem ali mais de 1.500 municípios, seria humanamente impossível ele consultar a lei ordinária e as regras de cada ISS, alíquota, enfim, isso seria humanamente impossível. Então, esse padrão unificado, ele vai ajudar bastante essas empresas a consolidar o pagamento e planejamento tributário das suas empresas no que tange ao ISS. Simplificação do recolhimento do ISS, consequentemente, a diminuição do tempo gasto com a apuração do tributo. Também é um dos motivos em que eu vejo, assim, que nós vemos que é um ponto bastante positivo. E a distribuição da riqueza tributada aos municípios menores. Então, é até uma questão de justiça social aí para os municípios menores, né? A questão é que muitos hoje locais aí de prestação de serviços são nas grandes metrópoles, são as grandes empresas que são em grandes metrópoles, e hoje a riqueza de arrecadação de ISS vai ser distribuída também para municípios ali pequenos, menores, né? Então, esse também é um ponto bastante positivo. Pode passar para o próximo. E os pontos negativos, que são, eu acho que são
nesse sentido, são menores, que é o custo de conformidade, no caso, como a lei obriga o contribuinte a ter o seu próprio sistema, a criar o seu próprio sistema com os novos padrões, então isso pode gerar um custo para o contribuinte, né? Custos para criação e gestão de um sistema eletrônico para ISS, no caso também é um custo operacional dado pelo próprio contribuinte, e a possibilidade de exigir a nota fiscal no destino, quer dizer, o ISS o município pode exigir nota fiscal do tomador, e isso pode ser também um ponto bastante negativo. Mas acreditamos que isso acho que não vai vingar, né, no caso. Então, basicamente, esses são os pontos. Pode ir. O que a gente pode esperar de um futuro próximo, né? Existe aí a possibilidade dessa lei complementar 175 também ser suspensa por arrastamento pelo STF. Por quê? Porque já existe empresas que não concordam e entendem ser inconstitucional alguns pontos dessa lei, e elas entendem que ela tem que ser inconstitucional por arrastamento. Então, é possível que ela seja suspensa também. Bom, criação de lei ordinária pelos municípios, né? No caso, cada município tem que criar sua lei ordinária de acordo com a lei complementar, tendo em vista que toda a lei municipal tem que estar de acordo com a lei federal, então isso seria uma obrigação dos municípios, né? E a criação de parâmetros e efetiva criação de sistemas computacionais, softwares ou portais para operacionalizar o efetivo recolhimento do ISS em todos os municípios do país. Então, a gente espera que haja um sistema mais tecnológico, no sentido de diminuir o tempo gasto com cumprimento de obrigação acessória, arrecadação, tempo gasto em pagamentos de impostos, né? A gente acha que já está na hora a gente ter um sistema em que o próprio município forneça as informações e o contribuinte tem essas informações, vá lá, declare e pague e fique livre de qualquer tipo de autuação fiscal, execução fiscal, qualquer processo nesse sentido. Então, a ideia é realmente simplificar, né? Então, é basicamente isso que a gente espera de um futuro próximo, gente. Bom, falamos aqui sobre todos esses assuntos, depois vocês podem falar se tiverem alguma dúvida. E eu vou passar a bola agora para o meu colega Vinícius, doutor Vinícius, vai falar um pouco sobre a tributação no futuro e também a tributação internacional, como que é tributado o ISS em outros países. Obrigada, gente. Doutor, o microfone. Doutor Vinícius. Pronto, eu estava tentando tirar o mudo e não estava conseguindo. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre como funciona a tributação de serviços pelo mundo e o que a gente pode esperar, considerando a experiência mundial, das possíveis reformas tributárias que a gente vê no horizonte, pelo menos no Congresso. A primeira questão que a gente tem que entender é, a gente está falando de tributação de serviços pelo mundo. O sistema tributário do Brasil, ele é complexo, é difícil e é complicado declarar, apurar, recolher imposto aqui no Brasil. Isso são dois sims que a gente sempre tem, que a gente sempre fala, é muito complicado, mas a gente não consegue mensurar o quanto é complicado, ou pelo menos a gente não tinha como mensurar com tanta facilidade. O que a gente tem disso concreto? O Banco Mundial prepara um relatório chamado Doing Business, em que eles estimam o tempo para declaração, apuração e recolhimento de imposto de todos os tributos para uma empresa de médio porte em cada um dos países que eles avaliam. O Brasil sempre foi o grande campeão nesse tipo de relatório. A nossa complexidade tributária, não preciso complicar muito, a gente pode ver, em 2016 eram 2.038 horas, em 2019 eram 1.958, agora para 2020 estamos com 1.501 horas. Reduzimos 500 horas por ano e ainda somos o campeão mundial, bem à frente da Bolívia, que é o segundo, ou da Venezuela, que é o terceiro. E aí a gente pensa, tá, mas 1.500 horas anos não parece muito. 1.500 horas não quer dizer que o Brasil é tão complicado. Tira a média da América Latina, 317 horas por ano, não é por mês, eu estou falando de 317 horas por ano.
Vamos tirar uma outra base. O Extremo Oriente e o Pacífico gasta 173 horas por ano. No Canadá, nós temos 131 horas. A média da América Latina, e aí vamos lembrar que Brasil, Bolívia e Venezuela entram nessa estatística, está em 317 horas. A média está bem derrubada, mesmo com os 3 campeões ali. Então, assim, a complexidade de tributar é muito grande. A gente sabe que simplificar a tributação é mais do que essencial. E aí, quando a gente vai pensar em simplificar a tributação, independente de serviços ou não, a gente vai olhar para as experiências mundiais. E a ideia aqui é que a gente analise só o prisma de serviços. E aí eu vou focar exatamente nisso aqui. Primeiro ponto, a gente tem 2 grandes modelos que funcionam. O modelo do imposto sobre valor agregado, do IVA, que em inglês normalmente chamam de VAT, e o imposto de bens e serviços, que chamam de GST, Goods and Service Tax. Basicamente, esses são os 2 grandes padrões mundiais. Quem não está nesse padrão? Em princípio, a gente falou aqui de 166 países em 193 que a ONU estudava sobre isso. Um deles, que era Angola, adotou em 2019. De resto, o que nós temos são grandes exceções. Os Estados Unidos, que tem um imposto sobre vendas, o Brasil, que não tem um imposto unificado sobre isso, e aí a gente tem micropaíses. A gente está falando aí de Ilhas Seychelles, a gente está falando de Micronésia, a gente está falando de pequenas ilhas no Pacífico, no Índico, no Caribe, que basicamente são os paraísos fiscais. Eles não têm um imposto sobre valor agregado, porque para eles não é interessante. Como que a gente analisa cada um desses modelos? Como que funciona a questão do IVA e a questão do IBS? O IVA vai incidir sobre todo o valor agregado. O mais próximo do que a gente teria isso aqui no Brasil seria uma mistura de CMS com IPI. Ele está avaliando ali o acréscimo patrimonial. Eu comprei por 10, vendi por 12. O acréscimo de 2 é tributado. Eu comprei por 12, vendi por 20. O acréscimo de 8 vai ser tributado. Pontos negativos e positivos do IVA. O IVA acontece em cada ponto da cadeia e, em parte, ele tem compensação. Em boa parte dos países, eles têm a compensação permitida, em alguns pontos, não. Mas a grande discussão sobre o IVA é o efeito cascata que ele pode gerar. Porque, vamos combinar, se eu compro a 12 e vendo a 20, dentro desses 8, eu já estou considerando o IVA que eu tenho que pagar. Nesse ponto, grande parte dos países não consideram, não se importam se você está falando de produto ou serviço. O que me importa é o que você gastou para chegar naquela receita. Os insumos, de um modo geral, são considerados. Então, quando a gente fala de serviços, a quantidade de insumos é muito pequena. Mas, em compensação, a gente tem um imposto que vai sendo ajustado a cada ponto. Ele normalmente é mais simples de fiscalizar, e ele é o mais adotado no mundo. Eu vou mostrar mais para frente quem adota o IVA. O outro modelo que a gente tem é o IBS. O IBS ele incide sobre o fim da cadeia. Ele é considerado no fim da cadeia. Seria mais ou menos o que a gente tem com ICMS e com ISS. Mas a gente não considera aqui monofásico, a gente não considera substituição tributária, nada disso. A gente tem um imposto que calcula o valor agregado no ponto final da cadeia. E aí, a vantagem deles é que, novamente, mas eu não paguei nada antes? Sim, existem países, como a Índia, por exemplo, é um exemplo que eu vou citar bastante, porque é um país federado como o nosso, e tem um sistema complexo que eles estão tentando simplificar e estão um pouco mais à frente que a gente. A Índia tem o IVA durante a cadeia, e ao final eles têm o IBS. E aí, quem paga o IBS ao final tem a possibilidade de compensar o IVA pago anteriormente. Eles só estão tentando simplificar, mas ainda não chegaram lá. Quem adota o IVA e quem adota o IBS? O IVA é adotado pela União Europeia, ele é adotado, aqui eu vou citar países membros do Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A única grande exceção que a gente tem aqui sem adotar o IVA é o Brasil, porque nós não temos essa simplificação ainda. Chile, aqui na América Latina, tem, o México adota, a China adota, a Suíça adota, o Japão adota. Aqui a gente pode falar que pelo menos 90% dos países avaliados adotam o IVA. Quem adota soluções ligadas ao imposto de bens e serviços? Basicamente, de grandes países, a Índia, que é uma reforma que eles estão tentando desde 2016, o Canadá vem trazendo desde 2008, agregado a um outro imposto que faz redistribuição regional. A Austrália, também estamos falando de um caso federado aí. A Nova Zelândia, Hong Kong, aí a gente vai falar de pequenos países de um modo geral. E aí, a outra grande exceção territorial seria o Paquistão, que não tem relevância tão grande, não é uma potência econômica, mas adota esse modelo por uma fiscalização mais simplificada. Eles têm que adotar a fiscalização
no final da cadeia, e não durante a cadeia. Como grande parte da cadeia deles é importada, não é tão complicado para eles. Mas, basicamente, desses países que adotam o IBS, a cadeia é mais simples. Como a cadeia deles de trabalho, a cadeia de valor é mais simples, a tributação é mais simplificada. Tendo essa visão, o que a gente tem que entender? O que a gente pode ver de exemplo lá fora e trazer para cá? Primeiro, a diferença entre eles que a gente tem é tributação sobre o consumo final ou na circulação. Praticamente consenso mundial de que a autonomia do ente federado é mitigada. Então, se a gente pega, por exemplo, o IVA na União Europeia, é um único IVA. Cada conselho, cada distrito, cada município vai poder ter um espaço para poder discutir, mas não em cima do IVA. O IVA é um tributo normalmente nacional. E eles fazem a segmentação por produto. Então, um produto tem 5, outro produto tem 7, outro produto tem 12, outro tem 15, outro tem 25. Cada um vai ter um valor específico de tributação naquele país. Mas aí você fala, mas um ente federado não vai ter autonomia para isso? Ele tem. Ele tem autonomia basicamente na hora de discutir nacionalmente ou de ter uma aplicação local por redução de alíquota. Mas ainda assim tem limites mínimos. E a gente tem a questão de aglutinar ou não em diversas atividades. O que a gente está querendo dizer? Eu vou tributar mais durante a cadeia com IVA, eu vou tributar mais focado no fim, quando eu estou falando do IBS. Essa é a questão que a gente tem que estudar. O que a gente tem de lições disso aí? Primeiro ponto, um custo de conformidade menor é extremamente possível. O que é o custo de conformidade? É o tempo que eu vou levar para declarar os meus impostos e ficar correto, ficar adequado. Eu estou conforme a legislação exige. Por que é extremamente viável? Por que é extremamente possível? A gente vê que o Brasil, em 5 anos, conseguiu reduzir 500 horas de tributação. O que foi isso? Isso foi basicamente redução de obrigação acessória. Tanto é que, se a gente for analisar como que funciona isso, na LC 175, a Lei Complementar 175 fala que vai existir uma obrigação acessória, que vai ser um comitê gestor de obrigações acessórias, que vai definir uma obrigação acessória nacional. Eu olhei ontem, por exemplo, Belo Horizonte e Fortaleza, 2 capitais. As 2 capitais têm 2 obrigações acessórias para declarar ISS. Você tem que calcular o imposto, recolher o imposto, comprovar o pagamento e ainda tem mais 2 observações, que é declarar notas fiscais emitidas e não emitidas e serviços prestados e não prestados. Ou seja, a gente está falando que é uma complexidade muito grande para recolher um tributo só. Outro ponto que a gente tem, a autonomia do ente federado e o padrão nacional é extremamente possível. A gente vai falar das reformas tributárias e elas têm isso também. Existe uma mitigação, eu não posso falar que no município A eu só recolho a guia no dia 15 e é no Banco do Brasil, e no município B eu sempre recolho a guia no dia 25 e é sempre na Caixa Econômica, e no C ele usa um outro banco e a data de vencimento é dia 5, e aí às vezes eu tenho um contribuinte que está em 5 municípios prestando serviço, e aí eu falo que agora vai jogar para cada um. Não, cada um vai receber de acordo com isso. Ah, mas como é que eu faço? Se não tiver padrão nacional, a gente está enlouquecendo e está criando mais complexidade para treinar. Ah, vamos botar alguém para fazer isso aqui. Não dá. Você não vai conseguir ter pessoas para recolher em 5.570 municípios. Outro ponto que a gente vê, a adoção de modelos simplificados facilita muito o comércio internacional. Hoje, se a gente pensa em prestação de serviços para o exterior, a gente está falando de Siscomex, Receita, recolher, apurar o dólar que foi recebido, se foi recebido em dólar, se foi recebido em real, como que foi a transação internacional que recebeu. Um modelo simplificado facilita esse tipo de transação, independente de ser prestação de serviço ou de ser venda de mercadoria. E um outro ponto que é indiscutível, assim, todos os países que adotaram isso, a gente vê que o modelo simplificado facilita em muito a fiscalização nacional. O exemplo grande que a gente tem é o modelo russo de tributação plana, que eles fazem a 5% todo tipo de tributação, seja produto, seja serviço, seja renda, eles jogaram em 5%, e com isso não tem muito o que complicar. Riqueza circulada, 5%, e eu não preciso mais explicações. O que a gente tem agora? O que a gente tem que entender? Como que a gente consegue trazer esses modelos internacionais para o Brasil? A gente tem que analisar o que a reforma tributária vai trazer. O que a gente tem de projetos de reforma tributária e o que eles estão sendo, o que eles estão buscando. Primeiro, a gente vai analisar os 3 projetos que a gente tem, ver o que fala deles sobre serviço,
e onde que eles vão melhorar ou piorar o país. Então, hoje a gente tem 3 projetos. O primeiro projeto que a gente tem é a PEC 45, é a que a mídia fala mais, a autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Ela está na Câmara dos Deputados sendo votada, sendo analisada, na verdade passou na CCJ e agora está indo para uma comissão especial. A segunda proposta que a gente tem é a PEC 110, que ela é uma proposta com vários pais, assim, tem mais de 40 senadores como autoria da proposta, mas, na verdade, ela é a reedição de uma proposta do deputado Luiz Carlos Raul, que era do PSDB do Paraná. Ela está no Senado, mas ela é um texto original da Câmara. Está começando a tramitação dela no Senado. Essas 2 propostas é o que a gente vai analisar de fato, eu vou explicar daqui a pouco por quê. E a gente tem, em terceiro lugar, o projeto de lei 3887 de 2020, que é a proposta que o Executivo apresentou e está na Câmara dos Deputados. Como a proposta do PL 3887 é basicamente unificar PIS e COFINS criando a CBS, e aí dá uma simplificada, dá extinto cumulativo, monofásico, tarifa zero, mas ela não atinge nada o ISS. Então, a gente não vai discutir ela aqui, porque eles estão falando de PIS e COFINS, que não é o assunto que a gente está discutindo aqui. Então, descartamos essa proposta, que é indiscutivelmente muito menor do que as outras 2, e aí vamos enfocar na PEC 45 e na PEC 110. O que a gente tem em cada uma? Primeiro, PEC 45 está na Câmara e a 110 está no Senado. O IBS, as 2 criam um IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços. A PEC 45 extingue 5 tributos. Basicamente, o que a gente está unificando? ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. E a PEC 110 tem esses 5 tributos também, mas eles unificam ainda CID combustíveis, salário e educação, e entram mais alguns tributos. Aonde que começam as confusões e onde que começam os problemas para essas reformas não funcionarem tão bem ainda? Por que elas não foram unificadas? Alíquota. Como que é a alíquota na PEC 45? Ela é por somatório. O que isso quer dizer? O município vai dizer quanto ele quer tributar, depois o Estado, depois a União Federal, junta as 3 alíquotas, soma, e é isso que o contribuinte paga. Existem estudos de que poderia superar os 30% a alíquota do IBS, o que torna simplesmente inviável. E aí, como é que funciona na PEC 110? Ele é um tributo estadual com partilha de receita entre estados e municípios. Essa partilha de receita ainda a ser discutida por lei complementar. Ou seja, essa discussão de alíquota é muito grande a diferença dela. Porque em uma a gente pode chegar a 30%, na outra a União, teoricamente, não tem interesse sobre isso, porque vai ser estados e municípios a discutir. Então, a briga é de outro patamar. A gente vai ter aqui ainda a questão de comitê gestor. Como assim comitê gestor? Do mesmo jeito que a gente tem hoje um comitê gestor do Simples Nacional, que é quem diz qual é o rateio que as receitas vão ser feitas, como que vai ser recolhido, como vão ser realizadas as obrigações, acaba, e aí, desculpa, eu vou ter que usar uma expressão da década de 80, acaba o carnaval tributário que temos no Brasil, porque o comitê gestor do IBS vai dizer como que vai funcionar, qual a obrigação acessória que tem, qual é a forma com que isso vai ser recolhido, qual é a data de vencimento, qual é o meio de pagamento, tudo isso vai ser padronizado pelo comitê gestor do IBS. No caso da PEC 110, tem a mesma solução, só que eles não chamam de comitê gestor do IBS, eles chamam de comitê gestor da Administração Tributária Nacional. Não vou entrar em detalhes de como são compostos, como não são, o que nos importa é, eles têm um comitê gestor para unificar obrigações acessórias e para simplificar a parte de declaração. A alíquota ainda é uma briga. Cobrança eletrônica, outro aspecto a se analisar. A PEC 45 não prevê isso. A PEC 110 prevê. O que eu estou falando disso? Eu estou falando que eu posso fazer pagamento eletrônico. Vocês vão ver daqui a pouquinho, quando eu fizer um comparativo disso com a LC 175, existe a previsão na PEC 110 de que você pode fazer pagamento por meio eletrônico. A gente começou semana passada, no dia 16, a ter funcionamento amplo do PIX. A ideia é que os tributos sejam todos pagos no PIX. E não que você fique no banco, recolher guia correta, guia errada. Isso é uma tendência muito clara disso tudo aqui. A não cumulatividade é um ponto que não entra tanto no ISS, mas é importante focar aqui, porque a gente está falando de ficar ICMS e também IPI. A não cumulatividade na PEC 45 é ampla. O que você pagou, você compensa, sem ressalvas. No caso da PEC 110, algumas situações é permitido compensar. Existe um mínimo a compensar e o resto a ser discutido em lei. Os benefícios fiscais. A gente tem que a PEC 45 fala que não existe
alíquota zero, crédito presumido, monofásico, todas as regras que podem diferir o tributo, que possam facilitar, reduzir a alíquota, tudo isso é vedado. Por quê? Vamos lembrar, os 3 entes estão discutindo a mesma coisa. Então, o município não pode fazer esmola, nem ficar discutindo com o chapéu do Estado, nem o Estado da União, nem a União dos municípios. Ela é mais radical nesse aspecto. No caso da PEC 110, a gente tem a possibilidade de alguns setores terem benefício fiscal por tempo determinado via lei complementar. Outro grande aspecto que a gente tem aqui, as duas prevêem imposto seletivo. O que é imposto seletivo? No caso da PEC 45, é um imposto extrafiscal. A ideia é desestimular que você compre bebidas alcoólicas, tabaco, combustíveis, etc. No caso da PEC 110, o imposto é fiscal, ele quer arrecadar, ele não tem complicações sobre isso. Ambos têm regras de transição, como era de se esperar. No caso da PEC 45, 6 anos de transição de cobrança e 50 anos de transição da partilha, ambos contando do início da vigência. Ou seja, durante 6 anos eu vou adaptando, vou fazendo regras de transição e até em 50 anos eu tenho todo o ajuste do sistema tributário. No caso da PEC 110, eu tenho 10 anos de regras de transição para fins de cobrança e a partilha de receitas em 15 anos. Por que isso aqui é importante? O que isso aqui tem a ver com a tributação de ISS, principalmente com a Lei Complementar 175? O quadro comparativo agora vai entrar com alguns itens a mais. Primeiro ponto, a gente tem comitê gestor. A Lei Complementar 175 prevê o comitê gestor de obrigações acessórias. Segundo ponto, não está aqui, a gente tem a 110 com a previsão de cobrança eletrônica. A Lei Complementar 175 já tem a previsão de cobrança eletrônica. A gente tem uma regra de transição aqui, e aqui a gente tem 2 anos de regra de transição. Na verdade, 3, 21, 22, para em 23 acabar a transição. De tudo isso aqui, por mais estranho que pareça, a Lei Complementar 175 nos demonstra muito claramente qual é a tendência futura para qualquer das duas reformas. Elas vão ter um comitê gestor, elas muito provavelmente vão permitir cobrança eletrônica, e regra de transição a gente não tem muito o que discutir, porque era esperado para qualquer reforma que a gente tenha. A Lei Complementar 175, que é uma lei que foi aprovada, entre muitas aspas, na surdina, não teve uma grande discussão da mídia, não teve um grande anúncio, ela, na verdade, já está dando uma prévia do que a gente vai ter lá na frente com a reforma. E aí, vamos lembrar de coisas que já estão na 175 e que provavelmente já estão também, se não estão, na verdade, em algumas tem, mas em outras não, a PEC 45 não tem tantas previsões, a 110 tem mais previsão disso. O que a gente tem? Unificação de obrigação acessória, prazo de vencimento unificado, padrão nacional por sistema de gestão. Isso aí já está previsto? Ainda não, mas o padrão nacional por sistema de gestão é muito certo que vai ter. E não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. As boas e más experiências que a gente tenha com o recolhimento do ISS nessas regras de transição vão aglutinar ou vão cortar ideias dessas PECs. Por quê? Isso é um grande teste que já está acontecendo. E é um teste que começou por quem é grande, porque quem tem porte para produzir sistema de gestão, quem tem porte para poder aguentar discussão judicial disso aí. Mas a tendência é claramente ampliar. Um último ponto que a gente tem que destacar aqui também é que essas PECs ainda vão sofrer muitas reformas. E a tendência é muito clara, a gente está seguindo um padrão mundial. A gente está convergindo para a experiência internacional com essas duas propostas. A proposta do Executivo não tem muito o que discutir, ela foi muito tímida, unificar PIS, COFINS, pegar o campeão e vice-campeão de ações judiciais e adaptá-los para um modelo diferente. Não dá para a gente falar de reforma tributária, a gente pode falar de emenda tributária, mas de reforma é isso aqui. É unificação de tributos, é ajuste de alíquota, é padronização. Isso aqui é uma tendência muito clara. Para concluir, eu queria agradecer a todos que assistiram. Eu gostaria também de agradecer a doutora Edna, a doutora Laura, que me acompanharam nessa discussão. A gente começou com uma exposição da doutora Edna, com uma longa discussão na comissão, e a gente viu que isso ia dar evento. A gente falou, isso aqui tem que ser evento. Tem muito conteúdo aqui e tem muita mudança num tributo que afeta basicamente qualquer prestador de serviço. A gente está falando de uma lei de 2020 que está mudando o local da prestação de serviço, ou melhor, deslocando a competência de tributar para o local da prestação de serviço, mas na prática
nada impede daqui a 2, 3, 4 anos isso ser ampliado para outros ramos. Então, começando com os grandes, como foi com nota fiscal, como é com qualquer projeto novo, e vão expandir até os pequenos. Não faz sentido para a gente falar que isso vai existir, que vai deslocar o local da competência, por exemplo, para um serviço de estacionamento. Mas a gente pode tranquilamente imaginar que daqui a 5, 7, 10, 15 anos, quando a gente prestar serviço para um contribuinte que resida, por exemplo, em um outro estado, o recolhimento de ISS mesmo do advogado pode ser lá. Isso não é um absurdo, uma coisa impossível. A gente está vendo que a tendência futura é essa. É isso que a lei complementar indicou, é isso que a experiência internacional nos indica e é isso que as propostas de reforma também apontam. Então, eu agradeço pela oportunidade e passo a palavra para o doutor Adalberto. Eu vou entrar antes. Vinícius. Eu só estou entrando aqui para agradecer a todos, né, os participantes, o pessoal da comissão, doutor Vinícius, doutora Laura, doutor Adalberto, né, da Comissão de Direito Tributário, e os demais membros. E eu abro para quem quiser fazer alguma pergunta. E aí depois eu passaria a palavra para o doutor Adalberto, que no chat não tem, mas aí eu abro para que todos possam ter oportunidade de questionar. Obrigada. Bom, como eu acredito que ninguém tenha nenhuma questão, eu passo a palavra para o doutor Adalberto para encerrar, né? E a gente depois para o doutor Jarbas. Doutor Adalberto? Obrigado, doutora Edna. Bom, primeiramente, parabéns, né? Aí pela brilhante explanação. A gente teve uma reunião técnica, né? Capitaneada aí pela doutora Edna nesse tema, né? Há um mês atrás, e que já foi excelente. E hoje ficou melhor ainda, né? Com outros complementos, né? Então, parabéns, doutora Edna, mais uma vez, doutora Laura e doutor Vinícius, né? Eu acho que foi bem didático e vocês montaram, né, um viés que trouxeram a resposta, né? Até pela questão de não ter dúvidas, né? Vocês pensaram, né, que é a sistemática que a gente tem, né? De explicar como se fosse a gente perguntando, né? Então, acho que isso foi bem válido, né? Também eu queria aproveitar aqui e agradecer a presença dos demais membros da comissão que estão aqui hoje, né? Que é a doutora Ednei Andrade, né? Então, muito obrigado. Doutor Luciano Rodrigues está por aí também, né, doutor? Luciano está por aí também. Doutora Alessandra Oliveira também, membros da comissão. Hoje a gente não temos aí os demais membros, porque normalmente as nossas reuniões, né, são às quintas-feiras, né? Das 20 horas às 21 horas, todas as quintas a gente tem nos reunidos. E aí hoje, né, muitos ou dão aula em outra instituição, ou tem outros compromissos, então não puderam participar, mas desde já agradeço aí mais uma vez a todos, né, também presentes, quem participou também. A gente vai compartilhar, né, doutor Vinícius, a gente pode colocar no chat a apresentação para o pessoal, será? Consigo sim, me dá só um minuto para eu poder gerar o PDF aqui. Tá, que aí vai estar no chat, pessoal, aí quem quiser acessar também, né? E já fica o convite, né? Para quem quiser participar aí das reuniões, todos, né? Todas são bem-vindos, né? Pessoal de outras comissões, pessoal que não é da área, às vezes, jurídica, né? Também agradeço a presença do pessoal aí do escritório também, né? Presente. Obrigado, viu? Adriana, Amanda estão por aí também, Alice. E aí fiquem à vontade também de participar. E você vai colocar aqui, né, Vinícius, no chat pro pessoal. Bacana. Então só temos a agradecer mais uma vez, né? Esse é um tema bem complexo, ISS, né?
até estava comentando com o Dr. Jarbas, né? Esse assunto afeta a todos, né? Sejam da área técnica, tributária, né? Que não é uma área tão atrativa, né? Mas, assim, a todos nós como consumidores, né? Então, a gente tem que ficar atento que isso vai impactar, né? E essas reformas também em andamento, né? Isso aí é o que a gente espera, né? A simplificação, né? A padronização, né? A inteligência disso, né? Então, a gente tem esperado, nesse sentido, as melhorias, né? Bacana. Pronto. Você Estou colocou enviando. aqui? Ah, tá. Foi. Olha, o pessoal está aqui no chat, quem quiser, né? Acessar o PDF do material, né? E também outras reuniões, a gente vai também sempre divulgar as reuniões, né? Essa foi a primeira reunião via webinar, né? De um tema técnico. Então, todas as semanas a gente vem discutindo algum tema, né? Então, provavelmente, em breve, teremos outros temas, né, doutores? Para a gente apresentar e compartilhar aí com todos, né? Mais uma vez, obrigado. Passo a palavra agora aqui para o doutor Jarbas, né? E agradecer mais uma vez, doutor, toda a diretoria da OAB Tatuapé que tanto nos apoia, né? A gente lançou já alguns materiais, né? Então, toda a diretoria, né? Então, em especial aí a doutora Rosimeire Matheus, né? Também a doutora Ivone André, né? Que é também da diretoria, foi a presidente, né? E é membra consultiva, sempre nos apoiando, né? Hoje ela tem aula, não pode estar presente, então a gente agradece imensamente, né? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Bom, eu quero dizer a vocês que isso não foi uma exposição, isso foi um brinde para todos nós, uma lição mesmo, a sapiência aí dos palestrantes, né? A doutora Edna, a doutora Laura, doutor Vinícius, eles nos brindaram com tanto conhecimento. Parabéns, doutor Alberto Tamura, por presidir essa comissão maravilhosa, viu? É uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Em nome da doutora Rosimeire Matheus, né? Em nome de toda a diretoria, em nome das demais comissões, dos demais colegas aqui presentes, é uma honra estar aqui e saber que essa comissão é tão profícua. Essa comissão está deslanchando como as demais da nossa OAB, Tatuapé, OAB Família, que nós chamamos, né? Então, eu tenho a agradecer, aprendi muito, gente, aprendi muito. Eu não fiz perguntas, eu vou falar, doutora Edna, porque eu queria fazer muitas. E aí nós íamos passar aqui a noite toda e não dá o tempo, mas eu tenho muitas dúvidas, viu? Eu não vou fazer pelo chat, mas acho que eu vou mandar muitos e-mails a vocês, porque, olha, o ISS, nesse nível de apresentação, eu nunca imaginei que fosse nessa proporção, nessa dinâmica toda. Então, é uma satisfação, viu? Muito obrigado a todos. E eu quero fechar assim, brindando a todos pela palestra, pela apresentação, a todo mundo, aos que participaram e aos que não participaram, faço votos que participem. E vamos divulgar e promover essas palestras, né? Que as reuniões de vocês são belíssimas, né, pelo visto. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos a vocês todos. Parabéns. Parabéns. Agora, eu me despeço, e aí agora nós acabamos, né? Vamos continuar agora nas próximas webinars. Também.